Muito bem. Hoje vamos para a parte 2 de um papo sobre pedagogia. E hoje a gente dá continuidade com o papo com o adulto. Então, você já conhece ela? Marília, tô aqui de volta. Muito bem, vamos lá. Seguinte, quando você é criança, você tem uma coisa que a gente chama de CP, Critical Period, ou período crítico, período sensível. Qualquer criança, ela nasce, qualquer bebê nasce com as aptidões linguísticas para aprender qualquer idioma do mundo. No mundo, existem 6.000 idiomas. A criança, a pessoa que nasce e ainda não tem língua, ela pode aprender qualquer uma dessas 6.000 línguas nativamente e pode aprender 2 ou 3 concomitantemente. Só que ela só pode aprender de forma nativa 2 ou 3 idiomas dos quaisquer idiomas do mundo se ela estiver dentro desse período. Esse período, em algum momento, ele começa a se fechar. Pode ser com 8 anos, 9, 10, 12, depende da criança. Depois que o período crítico se fechou, não é possível aprender nenhum idioma nativamente. Você pode ser a Thaís Cristófaro, você pode ser o PhD em fonética e fonologia, você vai ter traços no seu sotaque do seu idioma materno. Então, se você é aluno de inglês e tem a expectativa de aprender inglês como nativo e você já passou do seu período crítico, já passou dos 10, 11 anos, isso não vai acontecer. Mas hoje a gente vai discutir um pouco da pedagogia para o adulto, ou seja, é o que a gente fala de ensino de L2 ou ensino de segundo idioma. Primeira coisa que eu gostaria de falar, hoje em dia, na linguística, quando a gente estuda a aquisição de segundo idioma, a gente não pode mais chamar de estrangeiro. Você sabia disso? Não sabia. Na verdade, do inglês. Você sabia disso? Não sabia. E por quê? Porque o idioma não pode ser o idioma estrangeiro. Então você embute um certo preconceito em falar que é estudo de língua estrangeira. O inglês, você tem que chamá-lo ou de segundo idioma ou de L2, língua 2. Mas você não pode chamá-lo de estrangeiro porque o inglês não é mais a língua dos Estados Unidos, da Austrália, Nova Zelândia, do Zimbábue. O inglês é a língua do mundo, tá? Então se por acaso eu falar aqui língua estrangeira, me corrijam porque essa é uma nova corrente. Existe um autor, para quem quiser se aprofundar mais em L2, em aquisição de L2 para quem já é adulto, ou seja, para quem nunca mais vai ser nativo, que é o Marcelo Marcelino. Ele foi meu professor da faculdade, eu já terminei a graduação, mas ainda assim eu dou uma espiada nas aulas dele como ouvinte, e ele é autor desse livro aqui que eu recomendo para todo mundo. Ele é especialista nisso e os estudos dele são voltados para o bilinguismo, em especial daquela pessoa que já passou do período crítico. Bom, se você já passou do período crítico, significa que você não vai mais aprender nativamente. Então, você vai precisar de estratégias, metodologia, pedagogia, ou seja, andragogia, para você evoluir no inglês. E é sobre isso que eu vou passar a bola para a Marília, para ela desenvolver um pouco desses facilitadores para um adulto aprender inglês. Exatamente. Eu estava comentando aqui antes de começar que eu, como professora, gosto de dar aula para alunos que têm dificuldade em aprender inglês, ou que já vem, tem um trauma, professora, não gosto, né? Por quê? Por quê? Primeiro porque é um desafio e eu adoro desafios. Adoro. E segundo, porque é onde eu posso mostrar a minha paixão por aprender. A minha paixão pela língua também, né? Então, antes de tudo, eu acho que a gente já falou aí em alguns CCCs anteriores, o professor tem que ter paixão por aquilo que faz, tem que gostar daquilo que faz e tem que fazer sentido para ele, para depois passar o seu próprio sentido para o aluno, né? E o aluno construir, enfim, o que ele pensa sobre aquilo. E aí, quando eu pego um aluno que tem muita dificuldade, geralmente é porque não gosta da língua, ou porque já tiveram outras experiências que não foram tão legais com professores. E aí eu procuro entender, né, quais são, qual é a maneira que o aluno consegue ter contato com a língua, enfim, o porquê também ele está ali procurando inglês. E eu procuro fazer daquilo o seu sentido, né? Então, muitas vezes as pessoas vão porque precisam de inglês no trabalho, né? E isso muitas vezes acaba desmotivando. Pode motivar algumas pessoas, mas acaba desmotivando outras. Porque o trabalho já é um lugar
com muitas cobranças, enfim. E o inglês acaba Sinônimo sendo... de obrigação, Exatamente. sinônimo de... Exatamente. E eu procuro trazer o lado divertido, que é o aprender. Então, eu procuro mostrar o quão divertido pode ser aprender uma língua. Então, se eu tiver que dar cambalhota para o aluno adulto entender que aquilo é divertido, eu vou dar cambalhota, né? Que coisa mais linda! E isso vai depender de aluno para aluno, mas eu procuro, primeiramente, mostrar para ele que o estar ali não é porque ele vai usar no trabalho dele, sim porque ele pode fazer o que ele quiser, né? Assim, aprender uma língua é quase ter uma outra personalidade, né? Uma persona, você cria um outro jeito de pensar, né? Então, para mim, isso é o que eu gosto mais, assim, é aprender outras línguas, né? Curiosidade. Alunos e alunas de inglês desse Brasil, no momento que vocês souberem inglês razoavelmente bem, vocês podem fazer isso. Você tem uma decisão muito difícil na sua vida. Cada escolha é uma renúncia, todo mundo sabe disso. Um trabalho, um amor, qualquer decisão que você tenha que tomar. Se você pensar a respeito dessa decisão, refletir em L2, ou seja, no segundo idioma, você vai modificar mais o lado esquerdo do seu cérebro, que é a parte racional, e você tende a tomar uma decisão mais racional e menos passional do que você tomaria se você tivesse pensado sobre aquele assunto no seu idioma materno. Pasmem! Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Pois é. A plateia pasmou aqui, gente. Bom, falando em cérebro, eu quero falar um pouco sobre o cérebro humano. Tanto a criança que tem o CP aberto, Critical Period aberto, e vai aprender o idioma nativamente, quanto a pessoa que já fechou o CP e vai aprender como nós, não nativamente, existem vantagens cerebrais cognitivas que aprender um novo idioma traz. Então, até mesmo os anglófonos do mundo, eles têm que aprender outro idioma se eles querem ter esses benefícios. Não é porque inglês é a língua do mundo que eles não podem aprender outro idioma para desenvolver essas características. Vai aparecer uma imagem agora na tela, né, que são as funções dos hemisférios do cérebro humano. O lado esquerdo, que inclusive é o responsável pela linguagem, ele é o lado mais racional, lógico e matemático, né? Então vejam todas essas características que tem aí, que quando você aprende um novo idioma, você faz força cognitiva, você faz mais conexões entre as sinapses, você vai desenvolver todas essas habilidades do seu lado esquerdo. Você tá vendo que tá escrito aí, Marília, o analítico? Uhum. Então, quando você fala um segundo idioma, né, como o inglês, você tende a ser mais analítico. Você sabia dessa ou não? Não sabia, mas faz sentido. Mas faz muito sentido, principalmente porque quando eu ia ter EDRs com os meus contatinhos, eu pensava em formas de falar, só que eu pensava antes em inglês. E eu nunca tinha... Não sabia o porquê, né? Mas pra mim era mais fácil pensar em inglês. Exatamente. Shadow, você sabia disso? Não, absolutamente não. A partir de agora, quando você for pensar um problema muito sério na sua vida, você vai tentar pensar em inglês? Vou tentar. Você vai ver o resultado, você vai ver o resultado. E você também, aluno, você vai ver o resultado. Bom, além do mais, né, além de todos esses benefícios cognitivos do lado esquerdo do cérebro, quando você estuda, aprende, desenvolve o idioma, o segundo idioma, você tende a melhorar a dificuldade de concentração e atenção, favorece o desenvolvimento da cognição, aumenta o aproveitamento das demais disciplinas e saberes, inclusive a matemática, viu? E contribui para a fluência de outros idiomas, como eu sempre tenho falado aqui. Olha só, e uma coisa que eu lembrei, você falando desses hemisférios aí do cérebro, foi um trabalho que eu fiz sobre a memória para defender o ensino baseado na experiência, né? E aí, a memória é uma parte do nosso cérebro, né? Existe uma parte biológica de conexões de sinapses, enfim. E aí, a memória, ela parte dessa conexão, né? Então, quanto mais a gente estabelece conexões, então pode ser emocional, pode ser com algum sentido, né? Audição, visão, tato, paladar, olfato. Mais firme essa memória e por mais tempo ela perdurará. Então, por exemplo, o ensino de uma língua, né? Então, se eu falo assim pra você, vamos aprender uma palavra nova em inglês e joga uma palavra aí pra você. Joga uma palavra, Felipe. Handkerchief. Handkerchief. E aí eu vou falar, handkerchief é lenço, né? E tudo bem, né? Vamos, enfim, seguimos.
muito provavelmente mesmo se você ficar repetindo aí, né, ela pode ser uma memória fraca, porque não estabeleceu relações com algumas outras coisas, né? Então, se eu contar uma piada sobre um lenço, ou se eu trouxer um lenço, enfim, bati no microfone. Todo mundo que veio aqui. Bom, se eu trouxer um lenço e, sei lá, contar uma história, então, por exemplo, quando eu vou ensinar essa palavra, Felipe, eu sempre falo da origem dela. Você sabe qual é a origem dela? Não sei. Porque uma vez um aluno me perguntou, eu falei, não sei. Fui pesquisar. É do francês. Que aí, lá na Idade Média... Em francês é mouchoir. Não tem nada a ver, né? Mouchoir. Então, mas vem de couvre-tête. Vem de cobridor de cabeça, porque lá na Idade Média as mulheres usavam aqueles lenços brancos. Couvrir é cobrir e tête é cabeça. E aí, algum gênio, pegou essa palavra do francês, né? Na verdade, pegou esse objeto e transformou em um objeto menor para os homens usarem, né? E aí, enfim, ao invés de ser um couvre-tête, né? Enfim, virou um hand couvre-tête, né? Só que no inglês, enfim, por alguns motivos aí da fala, virou kerchief. Né? E aí a gente tem hand kerchief, né? A fala é um produto da audição, então alguém falou isso, você deu kerchief. Exato. E aí quando eu contava isso para os alunos, eu percebia isso lá né? Na hora mesmo, eu percebia que na outra aula eles lembravam muito mais facilmente do handkerchief. Mas por quê? Porque eles, muito provavelmente, eu contando essa história, eles visualizaram a história, pensaram, nossa, Idade Média, aquelas mulheres, lembrei de um filme, sei lá, uma sensação. E aí, na outra aula, aquela memória se tornou muito mais forte, né? Com muito mais conexões. Uau! Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês dois, Shadow e Marília. A gente está falando de linguagem, a gente passou aqui pelo CP, né? O Critical Period, e, enfim, e também L2 para quem já fechou, né? O período crítico. Eu queria perguntar se vocês conseguem imaginar um ser humano sem língua. Uma pessoa que não... Eu não tô falando de surdo-mudo, porque surdo-mudo também tem linguagem, tem língua. Aliás, para quem não sabe, quem sabe Libras ou qualquer outra língua de sinais é considerado bilíngue, porque tem o status de língua. Atende todos os quesitos linguísticos para ter o status de língua, tá? Então, a língua de sinais é uma língua. Mas agora, vocês conseguem imaginar numa pessoa que não tenha nenhum tipo de linguagem? Nada, que não tenha língua, nada, nada, nada? Vocês conseguem imaginar isso? Aquele náufrago. Que náufrago? O filme lá do... Como que ele chama? Do Wilson. Yes. Não, mas ele já tinha. Não, mas ele tem, vai ter uma linguagem com ele a bola, tinha, com não, a ele já natureza tinha. e tal. Eu não tô falando mas de diálogo, pessoa... eu não tô falando de interação. Eu tô falando de um ser humano que nasceu e ficou isolado e nunca teve exposição a nada e não sabe nada. Não sabe escrever, não sabe apontar, não sabe nada de linguagem. Não só língua, mas como linguagem. Um estado vegetativo, né, praticamente. Não sei. Eu não consigo imaginar, porque eu acho que a gente inventaria, essa pessoa, mesmo não tendo contato, inventaria alguma forma de se relacionar, Sim. né? Agora a gente vai entrar no quesito linguístico mesmo. O ser humano, vamos pensar em biologia agora. A gente tá nesse mundo aqui há 3,8 bi, né, de anos e, sei lá, chegou de repente um meteoro, alguma coisa de fora, ou já tinha aqui, desenvolveu, então uma bactéria, um vírus, uma bactéria foi desenvolvendo e a gente foi evoluindo. Ao longo desses centenas e dezenas e bilhões e milhões de anos, o ser humano, ele começou intrinsecamente, inerentemente, a desenvolver faculdades linguísticas, que são partes do cérebro que estão aptas para adquirir e se relacionar com linguagem. Quando o bebê nasce, ele não vai direto no peito, mamar? É um instinto. Ninguém fala, bebê, ó, o peito, ó, vai lá, chupa. Olha lá, chupa o leite, lá, nutrição. Não. Instinto. Sobrevivência. Não, a língua é a mesma coisa. Então, o ser humano, ao longo da evolução, ele foi desenvolvido para se comunicar. Só que existem 2 casos do mundo que eu tenho um certo receio de falar, porque são casos de crueldade. Toda vez que eu vejo, eu fico muito mal. Mas, assim, um é o da menina de Camboja. Se vocês digitarem no YouTube, Cambodia Girl, No Language, e também o caso da Jeannie, dos Estados Unidos, vocês vão ver 2 meninas que ficaram em cativeiro, né, que nunca tiveram contato com a humanidade, com nenhum tipo de língua, e o cérebro não desenvolveu. Então, não só essas pessoas não desenvolveram linguagem e passou o período crítico, como elas viraram animais.
Isso foi provado, né, de acordo com esses 2 casos, que o ser humano sem língua, sem linguagem, porque a língua é um tipo de linguagem, né? O ser humano sem linguagem, ele é um animal. A pessoa nunca mais conseguiu ser civilizada. Dá uma dó. Apesar de que o animal tem linguagem. Tem. Abelhas, tem golfinhos. Mas provavelmente se ele ficar isolado também da mesma forma, ele também não desenvolva. Sim, eu nunca estudei a respeito dos animais. Já estudei uma vez as abelhas, que conseguem dizer 3 coisas. Mas o ser humano é o único ser do planeta que tem linguagem articulada, que pode projetar futuro, que pode falar sobre o passado, que pode mentir e ser criativo. Por exemplo, a abelha, ela consegue falar 3 coisas. Onde tem mel, a direção e, sei lá, mais alguma outra coisa. Então, os animais têm linguagem, mas o ser humano tem língua, que é diferente. E se o ser humano não desenvolver a língua até que o CP se feche, ele vira um animal. Por isso que eu falo que é um caso de crueldade, porque essas pessoas não são pessoas, na verdade. Se você digitar isso no YouTube, você vai ver, é Genie, Girl with No Language, mas assim, é muito triste, é impactante, é tortura, é uma tortura ver aquilo. Tem um filme de um menino também, nem esqueci o nome, mas é nesse sentido, que ele foi abandonado numa cabana, enfim, dizem as lendas que ele foi mas criado. É ficção, né? É ficção, mas retrata a história de um menino que foi criado com não linguagem, assim, ele virou um selvagem. Até tentaram, enfim, ensinar ele alguma coisa, mas não tinha algo não dá. Como se comunicar. Né? Depois que o CP fechou, não dá mais para adquirir. Porque a linguagem, ela canaliza o pensamento. E o pensamento é o insumo da linguagem. Não dá para separar pensamento de língua. Uma coisa depende da outra. Se você não tem linguagem, língua, você não tem pensamento. Você não consegue articular. Então é crueldade, assim. Uma pessoa sem língua não é uma pessoa. Por isso que, se você estudar um outro idioma, você vai desenvolver todas essas áreas, o hemisfério esquerdo do cérebro vai desenvolver todas essas habilidades, porque a língua é parte do ser humano e é correlacionada com diversas outras áreas, diversas outras. Então, se você não quer aprender inglês para se comunicar com o mundo, se você no mundo, você pode aprender pelo menos para melhorar a sua cognição. Exatamente. Eu aprendi música. Aprendi música. Música também ajuda, né? Música também ajuda. Bom, foi um prazer novamente continuar esse papo contigo. Prazer é todo Deixa meu. seu Instagram de novo para quem quiser te seguir. Com certeza. @marilia.cruz_. Muito bem. Shadow, vamos encerrar por hoje então? Bora, Fê! É isso? É isso. Muito obrigado, Marília!